Olá, tudo bem? A paz do Senhor, bom dia, um excelente início, né, de semana. Quero deixar aqui uma palavra breve a vocês, meus irmãos, que está no livro de 1 Tessalonicenses, que fala assim, capítulo 4, fala assim, vivendo para agradar a Deus. Quantas pessoas vivem para agradar o homem, né? Vive para agradar o esposo, filho, enfim, amigos, né? Pessoas próximas. Quantas pessoas faz assim, da sua vida, né? Um sacrifício para poder agradar o próximo. E nós não devemos agir dessa forma. Nós devemos sim agradar a Deus, porque Deus, ele nos retribui de uma forma maravilhosa, né? O que vem do Senhor é bom, perfeito e agradável, né? O homem não tem nada para nos recompensar, não. E se tem, mais tarde ele cobra, né? Ele cobra, ele quer realmente, ele quer cobrar, né? Essa é a verdade. Então, meus amados irmãos, presta atenção aqui, fala assim, ó. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo, aleluias. Agora, lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Nós devemos crescer cada vez mais em agradar ao Senhor, em fazer exatamente como Deus deseja, em cumprir os seus mandamentos, em fazer o bem, né, sem olhar a quem, estender as mãos, abençoar, fazer realmente o que Jesus Cristo fez aqui, né, enquanto estava no meio dos homens. Não que ele não esteja, né? Ele está, continua entre os homens, mas em espírito. E aí fala assim, aleluias. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Nós sabemos, né? Nós sabemos, tem aí, né, os mandamentos do Senhor. Eu sempre digo que os mandamentos do Senhor não é só aqueles 10 mandamentos, mas o mandamento do Senhor é do início da Bíblia ao final da Bíblia. Tudo é mandamento, né? Tudo é ordenança para que nós possamos viver bem, para que nós possamos viver em comunhão, viver em paz aqui nessa terra. E aí ele diz assim, o 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, que nós venhamos a ser santificados, aleluias. Abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Nós devemos o que? Respeitar o nosso corpo, devemos respeitar o nosso corpo. Por quê, pastora? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós. E ele deseja que esta casa seja limpa, seja realmente pura, né? Então, por isso que ele diz que nós devemos o que? Santificar essa casa, né? Devemos cuidar da nossa saúde, devemos ter boa higiene, né, física, moral, devemos realmente santificar essa casa, devemos estar em comunhão, devemos fazer o melhor tanto para o nosso corpo quanto espiritualmente, você tá entendendo? Por que muitas pessoas aí, né, estão aí passando por dificuldade, né, com a saúde? Porque não cuida, né, não cuida da saúde, come de qualquer jeito, come o que chegar no prato, come, e às vezes come exageradamente, né? Muitas pessoas aí adquirindo aí colesterol, né? Diabetes e assim por diante. Por quê? Porque não controla na alimentação e nós precisamos cuidar da nossa saúde porque nós somos o templo do Espírito Santo. E ele cobra isso, viu? Ele cobra. E aí diz assim, ó. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados e abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconheceram a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus nos chamou para Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade.
Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Então, devemos exatamente seguir a regra. Devemos seguir o que Deus deixou aqui discriminado, né? O que Deus falou no passado, o que Jesus Cristo falou, ministrou no passado, é para hoje também. É para hoje, é para amanhã. Enfim, não mudou. A lei, ela não mudou. Continua sendo a mesma, os estatutos, os mandamentos, os mesmos. Que nós venhamos a viver de formas honrosas, que nós venhamos nos cuidar, que nós venhamos realmente nos santificar, que nós venhamos fazer o que é certo, correto, diante do homem, diante da sociedade, diante de Deus, para que tudo flua bem. Você tá entendendo? Para que tudo corra bem, que nós venhamos realmente a viver maravilhosamente bem na presença de todos. Então eu deixo essa palavra para reflexão. Cuida do seu corpo, cuida da sua saúde. Cuida, porque o Espírito Santo habita aqui e ele precisa desse corpo sadio, né? Como que ele vai usar uma pessoa doente, né? Uma pessoa que não se cuida, uma pessoa que tem todas a oportunidade de ter uma vida saudável, uma saúde saudável e né, é uma pessoa desleixada, não tá nem aí. Ao contrário, você tem que pensar da seguinte forma: o meu corpo é templo do Espírito Santo e eu tenho que cuidar desse corpo. Porque ele deseja usar essa boca, deseja me usar para curar, para libertar, para viajar, para fazer missão. Você tá entendendo? Então a gente precisa estar em boa forma física para pregar, para evangelizar, para orar. Amados irmãos, a gente tem que se cuidar. A gente tem que se cuidar. Talvez você pode dizer, capaz, eu digo isso até mesmo porque eu lembro que quando eu comecei a pregar na igreja, eu pregava segunda, quarta, sexta e domingo. Eu estava, amados irmãos, com o físico cansado. Então é ministrar, é orar pelas pessoas. Isso acaba o quê? Trazendo cansaço físico. Então eu comecei a pensar, eu preciso me exercitar, né? Eu preciso fazer alguma coisa para cuidar da minha saúde, porque senão eu não consigo fazer o que Deus deseja. Então, que esta palavra sirva para você nesta manhã de segunda-feira. Amém? Ó, um grande beijo. Fique na paz do Senhor.